Vamos então dar sequência à nossa aula de contrato por prazo determinado. Vamos para o nosso bloco 3 e agora falar da estabilidade no contrato de trabalho por prazo determinado, da extinção desse contrato por prazo determinado e da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. E depois, no último bloco, fazer exercícios. A súmula 244 do TST, que fala sobre a gestante e a estabilidade provisória, no inciso 3 dessa súmula, fala que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, que é o ADCT da Constituição Federal de 1988, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Então, mesmo que a gestante, que a mulher esteja num contrato de experiência, num contrato por prazo determinado, se ela engravida nesse período, entrou hoje, contrato de experiência, tá uma semana, tá um dia, tá 2 dias e descobriu que estava grávida, ela tem estabilidade naquele emprego. E o que é essa estabilidade? Nós vamos ter uma aula específica disso. Mas para vocês já ilustrarem na cabeça, já saberem, essa estabilidade é de até 5 meses após o parto. Ou seja, eu contratei por 6 meses por um serviço transitório aqui na minha empresa, fim de ano. Eu contratei de outubro, né, Dia das Crianças, minha loja de brinquedos. Eu contratei de outubro até fevereiro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses, né, porque aí depois tem trocas de presentes. E aí, a minha empregada, no 3º mês, descobre que tá grávida. Ela não vai mais ficar até fevereiro, mas ela não vai mais ficar comigo 5 meses. Ela vai ficar comigo durante a gravidez inteira, vai ficar de licença maternidade por 4 meses e ainda voltar 1 mês, que aí sim eu vou poder finalizar o contrato de trabalho dela, tá? Ela vai ter a estabilidade. Engravidou, não pode mais mandar embora. Seja um contrato por prazo determinado, de experiência, de serviço transitório, de atividade transitória, mesmo que seja a tua empresa que só abra para fazer a bienal, a feira. Se uma das empregadas engravidarem, vai ter estabilidade, você vai ter que manter essa empregada registrada ali até terminar os 5 meses após o parto, né? E mesmo sendo um contrato de trabalho intermitente, mesmo sendo um contrato por prazo indeterminado, aí que, né, por prazo indeterminado, né, a regra, a instabilidade da gestante. E aí, eu quero falar também no inciso 1 para vocês, que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da instabilidade. Ou seja, aí eu tô com a minha empregada, né, até fevereiro, eu mandei, aí acabou o contrato de trabalho por prazo determinado, finalizou, ela foi embora, e aí ela descobriu que ela estava grávida de 1 mês, quando eu mandei ela embora, ou seja, enquanto ela estava lá comigo, ela engravidou. E eu não sabia, nem ela. Isso me isenta de indenizá-la ou de contratá-la novamente? Não. O desconhecimento da gravidez da empregada pelo empregador não afasta o direito que ela tem dessa estabilidade, tá? E aí, depois o resto a gente vai aprender. Mas eu quero só dizer que, mesmo sendo um contrato por prazo determinado, a gestante tem essa estabilidade de até 5 meses após o parto não poder ser mandada embora, tá? E se vocês quiserem ver sobre essa regrinha, tá lá no ADCT, na Constituição, vocês pegam a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que é a nossa Carta Magna,
E aí vai estar lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Esse ato das disposições constitucionais transitórias trouxeram regras que servem até firmar uma outra regra, vamos se dizer assim, tá? É transitório, mas que é válido, é uma norma constitucional até cair, até criar uma nova regra constitucional, uma lei que regulamente aquilo, tudo mais, tá? Então, tá lá no ADCT, depois é só procurar no artigo 10, inciso 2, a linha B, a estabilidade da gestante. E também vamos conhecer que a súmula 378 do TST fala da estabilidade provisória no caso de acidente de trabalho. E aí isso daí está previsto no artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, que é a lei que fala dos benefícios lá da Previdência. Então, o inciso 3 dessa súmula 378 fala que o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no artigo 118 da Lei número 8.213 de 91. Então, se um empregado teu sofre um acidente de trabalho, ele vai ser afastado, né, auxílio-doença, vai ter ali depois todos os direitos previdenciários dele, e aí quando ele retornar, ele vai ter uma estabilidade de 12 meses, eu não vou poder mandá-lo embora por 12 meses, por um ano. Mesmo que ele esteja dentro de um contrato por prazo determinado. Ou seja, eu contratei para fazer uma obra e ele caiu do andaime, um pedreiro. Graças a Deus ficou bem, ficou afastado um tempo, mas é acidente de trabalho. Mesmo que eu contratei esse pedreiro por 6 meses, 5 meses, 8 meses, ele vai afastar e quando ele retornar eu ainda vou ter que tê-lo como meu empregado, ficar com esse empregado por 12 meses. Sendo um contrato por prazo determinado, indeterminado, intermitente, o empregado tem essa garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho, tá? Então, a estabilidade no contrato de trabalho da gestante do acidente de trabalho, do acidentado, né? Ela persiste mesmo sendo um contrato por prazo determinado, tá? E agora vamos falar do término do contrato de trabalho por prazo determinado. Nós depois, na última aula de contrato de trabalho, nós vamos conhecer as hipóteses de extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado. E aí tem vários direitos, né? Quando é sem justa causa, tem todos os direitos, seguro-desemprego, aviso prévio, mas aqui é uma extinção de um contrato que já tinha prazo para acabar. Eu já sabia, igual eu dei o exemplo, que eu entrei hoje, dia 1º de novembro, na loja, né, dia 2 de novembro, aliás, falei primeiro, mas hoje é dia 2. Eu entrei na loja dia 2 para vender roupas, porque aumentou a demanda, fim de ano, né, festas, e eu vou sair, eu sei que dia 31 de dezembro vai ser meu último dia. Por que precisa de aviso prévio? Sendo que é um contrato de trabalho por prazo determinado. Eu sei que dia 31 de dezembro vai acabar, então não faz sentido o aviso prévio. O aviso prévio, ele existe num contrato de trabalho por prazo indeterminado, porque eu espero que eu não vou ser mandada embora, né? Se eu trabalho bem, faço a minha parte, eu não espero ser demitida. Então, ali há o aviso para a pessoa ter tempo de se restabelecer em outro emprego, tá? Então, quando o contrato é por prazo determinado, é diferente de uma rescisão. A rescisão do contrato de trabalho por prazo determinado é diferente daquela do prazo indeterminado. Então, a rescisão com o término normal do contrato de trabalho, ou seja, chegou o dia 31 de dezembro, eu tenho que sair mesmo, eu já esperava. Aí o empregado não fará jus à indenização e nem a aviso prévio, tá?
Por quê? Porque ele vai ser indenizado do quê? Sendo que ele já sabia que ele ia sair no dia 31 de dezembro. E ele vai ter aviso do quê? Sendo que ele já está avisado desde o dia que ele entrou, que vai acabar o contrato no dia 31 de dezembro, tá? Então, ele não faz jus quando é uma rescisão com o término normal do contrato de trabalho, né? Porque acabou o prazo pré-determinado. E aí, o que ele vai receber? Ele vai receber o saldo de salário daquele mês, as férias vencidas e proporcionais. Aqui, eu coloquei vencidas e proporcionais porque vai que é um contrato de trabalho que firmou por 2 anos e o empregado não gozou de férias e teve uma férias vencida. Então, ele vai receber essas férias vencidas e também as férias proporcionais que ele tem direito. E o 13º salário proporcional, né, a depender do mês que terminar o contrato de trabalho, e o FGTS que foi depositado durante esse tempo. Esses são os direitos que o empregado tem de receber quando finaliza um contrato de trabalho por prazo determinado, sendo um término normal, naquele período estipulado desde o início. Saldo de salário, férias vencidas proporcionais, 13º proporcional e o FGTS. Não tem direito à indenização porque terminou no dia certinho, que foi combinado, e nem aviso prévio, tá? Mas eu depois vou falar de uma hipótese que pode sim haver aviso prévio, mas tem que ter uma coisinha ali estipulada antes, mas a regra é que não tem. Agora, e se for uma rescisão antecipada? Aí vai depender de duas coisas. Se for uma rescisão antecipada porque o empregador quis, aí vai ter indenização e vai ter também a multa de 40% do FGTS. Agora, se for uma rescisão antecipada porque o empregado quis, aí o empregado vai ter que indenizar o empregador pelos prejuízos comprovadamente dados causados ao empregador pela desistência desse empregado antes da hora, tá? Então, vamos lá, vamos por partes. A rescisão, quando ela é antecipada por vontade do patrão, do empregador, o empregador estará obrigado a pagar uma indenização, aí sim, faz jus. Por quê? Porque o empregado, ele ficou contando que ele ia ter aquele salário até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, se há uma rescisão antecipada, porque o empregador mudou de ideia, quis, ele tem que ter uma indenização, porque ele estava contando com aquele dinheiro até esse dia, né? Então, ele vai ser obrigado a pagar uma indenização correspondente a quê? A metade da remuneração a que o empregado teria direito até o termo do contrato, mais os 40% do saldo do FGTS. Então, vamos lá. Então, vamos supor que, eu vou ganhar R$2.000 de 1º de novembro a 30 de novembro e R$2.000 de 1º de dezembro a 31 de dezembro e acabou o meu contrato de trabalho. Porque é fim de ano e eu vou dar uma força na loja de roupas com o salário de R$2.000. E aí, chegou no dia 30 de novembro, o meu empregador lá da loja de roupas falou assim, não, eu mudei de ideia, não vou mais ter uma força de trabalho extra aqui, porque eu vou fechar mais cedo, eu vou viajar, mudou de ideia. O que vai acontecer? Ele vai ter que me pagar a metade do que eu teria direito até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, se no meu acerto eu iria ter direito a R$4.000, né, vamos dizer, os 2.000 de saldo de salário, mais o 13º proporcional, mais as férias proporcionais e mais o FGTS, né, ele vai ter que me pagar, então, 2.000 de indenização, tá? Fora o saldo de salário, fora as coisas tudo. Mas a indenização que ele vai ter que dar é a metade daquela remuneração que o empregado, eu teria direito se fosse terminar até o dia 31 de dezembro, tá? E mais os 40% de saldo do FGTS. Vamos supor que teria R$500 no FGTS. Ele ia ter que me pagar, liberar o FGTS e me pagar, além do FGTS que ele já depositou para mim, né, nesse tempo, 40% a mais. Ou seja,
R$ 500, 40% a mais, 10% é R$ 50, R$ 200, né? De FGTS, de multa de 40% de FGTS. Então, essa é a regra. E isso está no 479 da CLT. Ó, nos contratos que tenham um termo estipulado, ou seja, prazo determinado, o empregador que, sem justa causa, porque se for por justa causa, mau comportamento, aí não tem que pagar essa indenização. É que sem justa causa, por mera liberalidade do empregador, mudou de ideia. Esse empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração que teria direito até o termo do contrato. Ou seja, vai ter que pagar, se eu tinha direito até o dia 31 de dezembro no acerto a 4 mil, ele vai ter que me pagar então no dia 30 de dezembro 2 mil. E, além disso, os 40% do FGTS, tá? Isso se o empregador, sem justa causa, rescindir antecipadamente o contrato porque ele quis. Aí ele vai ter que pagar a indenização, que é a metade da remuneração que eu teria direito até o fim do meu contrato. Agora, aonde que eu tirei esses 40% do FGTS? Aí tá aqui nesse decreto 99684 de 1990, no artigo 14, que fala assim, ó: no caso de contrato a termo, ou seja, por prazo determinado, a rescisão antecipada, sem justa causa ou com culpa recíproca, né? Ambos tiveram culpa, justa causa de ambas as partes, equipara-se às hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º desse decreto, respectivamente, sem prejuízo do disposto do 479 da CLT, que é essa metade aí da remuneração que teria jus como indenização. E o que fala, então, esse artigo 9º, parágrafos 1º e 2º? O artigo 9º fala que, ocorrendo despedida sem justa causa, ainda que indireta, com culpa recíproca, por força maior ou extinção normal do contrato de trabalho a termo, inclusive a do trabalhador temporário, deverá o empregador depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior ao que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das combinações legais cabíveis. Então, o mês que ele está desistindo do contrato, o empregador está mandando o empregado dele embora, ele vai ter que depositar o FGTS certinho. E se ele não tiver depositado no mês anterior, ele também vai ser obrigado a depositar ainda, sem prejuízo das multas cabíveis, das combinações legais. Então, ali está falando que o valor do FGTS, o empregador tem que depositar, mesmo sendo um contrato por prazo determinado e sendo uma despedida sem justa causa, ainda que indireta, com culpa recíproca, tem que depositar esses valores. E ali no parágrafo 1º fala que no caso de despedida sem justa causa, ainda que indireta, o empregador depositará na conta vinculada do trabalhador no FGTS importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho atualizados monetariamente acrescidos dos respectivos juros. Ou seja, se no contrato, se no período que eu fiquei ali trabalhando, o FGTS meu equivaleu a R$500, ele vai ter que depositar nesse meu FGTS R$500 mais 40% de multa, por estar me demitindo sem motivo nenhum antes do termo pré-fixado, do prazo terminar. Então, se tinha R$500 ali depositado, na data da minha rescisão, ele vai ter que depositar mais 40% desse valor, ou seja, mais R$200. E aí vai estar lá R$700 para eu ter acesso, fora a indenização que eu vou receber, que é equivalente a metade da remuneração que eu teria direito até o fim do meu contrato. Se eu teria direito, no fim do meu contrato, até o fim do meu contrato, a embolsar mais R$4.000, eu vou ter, além desses R$500 de FGTS, R$200 de multa de 40% de FGTS, eu vou ter direito a metade desses R$4.000, ou seja, a R$2.000.
e isso vai ser o meu acerto, tá? Eu falei que aí teria, tem hora que eu falo demais e falo além. Que além dessa multa, dessa indenização de metade, teria o saldo salário. Não, é o que eu teria direito até o fim, eu me expressei mal, o que eu teria direito até o fim do contrato de trabalho, se for 10 mil que eu ia embolsar ali até o fim do meu contrato de trabalho, já com todo o acerto, eu vou ter direito como indenização dessa rescisão antecipada a embolsar 5 mil. E fora o FGTS, a multa do FGTS. Se eu teria direito a 5 mil, eu vou ter como indenização metade disso, ou seja, 2.500. Mas isso é tudo, tá? E aí o FGTS, a multa tá por fora. E aí, parágrafo 2º, ocorrendo despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual vai ser 20% do FGTS, mas isso não importa, tá? Eu quis mostrar para vocês que, sem prejuízo do disposto no 479, que é falando que o empregador tem que indenizar por metade da remuneração ao empregado que ele está mandando embora antes da hora estipulada, ele vai ter que pagar 40% do FGTS de tudo que tá lá. Se tiver depositado 500, vai ter que depositar então mais 200, que é a multa de 40%, tá? E se for uma rescisão antecipada por vontade do empregado, ou seja, o empregado que mudou de ideia, ele não quer mais trabalhar ali para aquele empregador, ele arrumou um emprego fixo, o que vai acontecer? O empregado será obrigado a indenizar. Aí o empregado que vai ter que indenizar. Mas ele só vai ter que indenizar se houver prejuízos comprovados, tá? Então o empregado será obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos comprovados. Não é indenizar porque quis sair antes, não. Se tiver comprovadamente causado algum prejuízo, for causar algum prejuízo a saída antecipada desse empregado, aí esse empregado vai ter que indenizar. Então, por que isso? Para ficar justo. Porque o empregador contratou aquele empregado contando com o trabalho dele. E a falta desse empregado pode causar prejuízo para ele. Por que pode? Porque aí vai ser uma mão de obra a menos. Ele pode perder clientes por mau atendimento, porque vai ficar esperando o cliente ali. Ele pode sim ter prejuízo com a saída antecipada desse empregado, que ele contou até certa data. Então, se houver prejuízos comprovados, o empregado que sair antes da hora vai ter que indenizar o empregador dele, tá? E aí, ó, nesse caso, a indenização paga pelo empregado vai ser limitada àquela que ele teria direito se fosse o contrário. Ou seja, lembra que eu falei que no caso do empregador querer mandar embora o empregado sem motivo algum, sem justa causa antes da hora, ele ia ter que indenizar o empregado de metade do que ele teria direito até o fim do contrato? Então, se essa metade equivaler a R$2.000, o empregado vai ter que indenizar até R$2.000 esse empregador dele que ele está deixando na mão. Então, a indenização, o valor da indenização que o empregado tem que dá para o empregador que ele está deixando na mão é limitada ao valor que ele receberia se fosse a situação contrária, ou seja, limitada a metade da remuneração que ele faria jus se ele estivesse sendo mandado embora antes da hora, tá? Aí então aqui tá falando, nesse caso a indenização paga pelo empregado não poderá ser mais alta que ele teria direito em iguais condições, tá? Então, não pode ser mais do que R$2.000, por exemplo. Se ele tivesse direito a R$2.000 de indenização, se fosse ele quem tivesse sido mandado embora antecipadamente. Então, isso está previsto no artigo 480. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, porque pode ser que ele queira sair porque o empregador fez algo, uma falta grave com ele, existe também falta grave do empregador. Então, se o empregado quiser se desligar do contrato sem motivo justo, sem justa causa, ele vai estar sob pena de indenizar, ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem, tá? Então, havendo termo estipulado, o empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.
E aí o parágrafo 1º fala que a indenização, porém, não poderá exceder àquela que teria direito o empregado em idênticas condições. Certinho? Então, vamos para um tema super importante antes de finalizar essa aula, que é a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Que nome feio, concordo, nome grande, feio e difícil, mas é uma coisa super simples. O que quer dizer essa cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão? Quer dizer que ali no contrato por prazo determinado que estão firmando, está sendo firmado entre empregado e empregador, vai ter uma cláusula que vai assegurar caso haja uma rescisão antecipada. O empregado está contratado até 31 de dezembro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aí vai chegar lá em agosto, o empregador vai mandá-lo embora, né, sem justa causa. E aí, em vez dele ter que indenizar o empregado da metade da remuneração a que ele teria direito até o fim do contrato, ele vai ter que conceder aviso prévio de 30 dias. Aí sim o empregado vai ter direito a aviso prévio, porque aí o empregado vai ter tempo de se organizar e arrumar um outro emprego, porque ele estaria contando com aquele valor até o fim do ano. Mas aí o empregador não quis mais, mandou embora, mas vai dar o aviso de 30 dias. Isto é a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. E é recíproco. Mesma forma, se o empregado quiser sair antes da hora, então também ele vai ter que dar um aviso prévio para o empregador. Então, na hipótese de rescisão antecipada de contrato a termo, se tiver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, ou seja, só se for uma rescisão antecipada, tá? Porque se for uma rescisão porque acabou o contrato, acabou o contrato. Agora, se for antecipada e tiver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, aí serão aplicados os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Nesse caso, o contrato com prazo determinado, inclusive o de experiência, terá obrigatoriamente a concessão do aviso prévio e não vai ter a aplicação das multas do 479 e do 480, 480. Então, isso é a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Se houver rescisão antecipada, em vez de ter aquela multa de metade da remuneração, vai ter o aviso prévio. Simples assim, tá? E isso fala no 481 da CLT. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, antes de expirar do termo ajustado, ou seja, antes de dar lá a data que foi estipulada para acabar o contrato de trabalho, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, ou seja, caso qualquer das partes queira rescindir o contrato antes da hora, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, ou seja, aviso prévio. E aí não se aplica o 479 e o 480, que são as multas de indenização. E aí a súmula 163 do TST vem fazer o que precisava, né? Falar o que é então esse princípio que rege a rescisão do contrato por prazo indeterminado. Aí a súmula vem falar que cabe então aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência na forma do 481 da CLT, ou seja, se tiver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, vai então caber aviso prévio na rescisão antecipada, tá? Antecipada, tá? Tem que ter essa palavrinha-chave aqui. Se for rescisão no termo prefixado, não tem esse direito e nem indenização. E por fim, antes de acabar, a suspensão e a interrupção do contrato por prazo determinado. O artigo 472, parágrafo 2º, fala que nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim as partes acordarem, empregado e empregador acordarem dessa forma, falarem que vai ser dessa forma, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. Ou seja, eu estabeleci um contrato por 1 ano. E aí eu tive dengue e tive que afastar por 10 dias. Esses 10 dias,
Se eu acordar com o empregador, se o empregado acordar com o empregador, não vai ser contado no prazo do contrato de trabalho, ou seja, então se meu contrato ia acabar no dia 1º de janeiro, então com esses 10 dias de licença que eu tirei, ele vai estar suspenso, né? O contrato de trabalho, interrompido o contrato de trabalho, e aí eu vou terminar o contrato no dia 10 de janeiro. Então aí não conta esse tempo que está afastado. Pode haver esse acordo ou não. Pode contar e pode não contar. Vai depender do que as partes acordarem. Tá bom? Então vamos treinar, fazer exercícios para fixar esse conteúdo e treinar o cérebro. Eu vou dar uma pausa para não ficar um bloco tão grande, ficar um bloco só de exercícios. Não deixe de assistir o bloco de exercícios, porque é super importante ver como isso é cobrado nas provas para fixar o conteúdo e conseguir visualizar melhor. Espero vocês no próximo bloco. Tchau, tchau!